Começamos então a nossa aula da Semana da Jurisprudência, a nossa aula 2. E Nelma, vamos começar com um assunto que você selecionou aqui para o pessoal? Coloque aí. Gente, e eu já começo com a provocação. Alguém perguntou, vai ter questão? Não só vai ter questão, como já tem. Olha aí, questão do último concurso para o TJ Espírito Santo, prova para juiz substituto. A prova é recente, agora, 2023, tipo ontem. Olha só o que a FGV resolveu cobrar. Vocês viram que ontem eu trabalhei uma questão para analista na parte de jornalismo. Hoje, uma questão para a magistratura. E quando você pega ali a banca e ela está pesando a mão, independente do cargo, ela quer derrubar o candidato e ela quer pegar o candidato atento. Vamos dar uma olhadinha na questão primeiro? Você quer fazer a leitura aqui, Nelma? Quero. A lei número Y do Estado Beta fixou as atribuições para o cargo de auditor, ministro ou conselheiros substitutos do respectivo Tribunal de Contas, inovando em relação às fixadas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, pois, além das funções de julgamento de contas, teriam a atribuição de emissão de pareceres ou quaisquer atos opinativos. Diante do exposto, e considerando a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que a Lei Y, vixe, Herbert, essa Lei Y é constitucional ou ela é inconstitucional? Você pode colocar aqui na câmera para mim? Vou colocar aqui para você. Só para poder olhar bem nos olhos de quem está aí acompanhando e perguntar, e aí, essa lei é constitucional ou é inconstitucional? Você vai dizer, vixe, professor, que eu nem entendi, na verdade, o que é que a banca colocou na questão. Pois é, e não é de ver que a banca colocou na questão, Herbert, um caso concreto do Mato Grosso do Sul. Então fica aqui uma primeira provocação para a gente poder pensar, antes de a gente analisar ali as alternativas dadas. Ora, lá na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, nós temos as atribuições dos auditores ministros do TCU. Será que esses dispositivos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União são de repetição obrigatória nos estados? Quer dizer, no âmbito estadual, as atribuições dos auditores conselheiros têm que ser exatamente as mesmas atribuições dos auditores ministros? Esse é um primeiro ponto para você pensar. Um segundo ponto para você pensar é o seguinte: e os auditores, ministros ou conselheiros? Será que é possível que a lei orgânica daquele Tribunal de Contas dê a eles a função de parecerista? Vixe, Herbert, você já trabalhou em Tribunal de Contas, né? Qual foi o seu Tribunal de Contas? Eu era auditor de controle externo no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, né? Sempre estudei para Tribunal de Contas, tenho um carinho especial por Tribunal de Contas, foi aprovado também no TCE do Mato Grosso, né, também, e é bom conhecer o Tribunal de Contas e ver que esse assunto está caindo cada vez mais em questão de prova, porque a gente teve um tema importante, que inclusive a gente trabalhou no curso do ano passado, sobre a situação do auditor quando ele faz a substituição do ministro e se ele pode receber a remuneração equivalente aos dias proporcionais. E aí agora vem uma outra questão também sobre o mesmo assunto. Então o artigo 73 da Constituição Federal, que às vezes o pessoal passa despercebido, que trata da organização do TCU, em especial seus parágrafos que falam da escolha dos ministros do TCU, da equiparação dos ministros do TCU aos ministros do STJ e também do tal do auditor, que às vezes o pessoal confunde. Eu posso falar um pouquinho com o pessoal sobre isso, Léo, enquanto eles vão pensando sobre a sua questão? Não só falar, como anotar. Ó, já coloquei aqui no quadro para vocês. Se alguém perguntar para você qual que é a composição do Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas da União ele é composto por 9 ministros e só 9 ministros. Assim como o STF, quando a gente pergunta qual que é a composição do STF, o STF é composto por 11 ministros e só. Às vezes o pessoal fica pensando, mas junto do TCU não tem Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, não tem milhares de servidores e tal. Esse pessoal atua na secretaria, eles prestam o apoio ao trabalho do tribunal, mas o tribunal é
formada por 9 ministros. Entretanto, o que acontece é que esses ministros, em algumas situações, eles estão de férias, às vezes estão de licença saúde, às vezes eles estão tem algum processo que eles não podem atuar por uma questão de impedimento e de suspeição. E diferente do STF, que não tem quem faça a substituição dos ministros do STF, no TCU, se o ministro titular sai... Só fazer um parênteses. De uma pessoa que já trabalhou no Supremo, conhece o regimento interno. Se necessário fazer substituição de ministro do Supremo, chama-se ministro do STJ. Do STJ, mas não é usual, né? Não é usual, porque assim, dando o quórum necessário para aquela sessão, faz-se o julgamento. Mas se necessário por falta de quórum, convoca ministro do STJ. Entendi. Esse é só um parênteses, regimento interno. E é interessante porque o caso do TCU, ele está direto na Constituição Federal, né? Não depende de uma norma regimental para isso. E por isso que nesse caso, o TCU, ele tem a figura do ministro substituto, que substitui o titular nas suas ausências e impedimentos. Só que o ministro substituto ele não tem a função apenas de substituir, ele não é só um reserva, ele tem algumas funções que nós chamamos de funções ordinárias. Então a gente pode substituir, analisar a atribuição do auditor ministro substituto em funções de substituição, que é quando o titular está em ausência e impedimento, e aí ele entra e atua como se titular fosse, emitindo voto, participando das deliberações, etc. E as suas funções ordinárias, que a Constituição chama de demais atribuições da judicatura. E é a partir dessa palavra, né, uma judicatura, que sai a decisão do STF na ADI 5530. Então, meus amigos, respondendo aí para vocês, quando eu perguntei assim, as atribuições do auditor ministro, no âmbito do TCU, ou do auditor conselheiro, no âmbito do Tribunal de Contas Estadual. Essas atribuições que constam da lei orgânica do TCU são de repetição obrigatória para os tribunais de contas estaduais? Sim ou não? E a resposta é não. Veja, professora, neste caso, não há que falar de simetria? Não. Então, assim, quando a gente pensa nas atribuições do TCU e nas atribuições do TCE, aquelas definidas pela Constituição Federal para o TCU, aí sim, tem simetria para os tribunais de contas estaduais. Mas quando a gente pensa nas atribuições que a lei orgânica deu ao auditor, não é ao Tribunal de Contas, mas ao auditor ministro, não tem que ser igual, exatamente igual nos estados para os auditores conselheiros, não. Isso na prática quer dizer o quê? Que se pegar o Tribunal de Contas do Espírito Santo, que é onde o Herbert trabalhou, ou o Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, que é o caso concreto que a gente está analisando, é possível que na lei orgânica daquele tribunal, o auditor tenha atribuição diferente daquela do auditor do TCU. Então, primeira pergunta que eu fiz, resposta está dada. Tem que ter simetria? Não, não tem que ter simetria. Vixe, agora, professora. Pronto, agora o segundo ponto. Será que a lei orgânica estadual poderia, então, estabelecer para o auditor conselheiro a atribuição de emitir parecer? Agora a gente já está analisando um segundo ponto. E a resposta é não, não invente. Então, esse dispositivo da legislação do Mato Grosso do Sul foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Há uma inconstitucionalidade material. Então, olha, é possível que a lei orgânica estabeleça atribuição diferente do auditor no âmbito do TCU? Sim, mas não é essa atribuição pontual de emitir parecer. Ué, professora, por que não? Porque isso fica incompatível com o exercício da função judicante. Que negócio é esse de função judicante, hein? É simples assim. Fica incompatível com o exercício da função de julgar. Porque a atribuição dele é de julgar. Ele é um auditor conselheiro. A atribuição é de julgamento. Então, como é que ele vai ter a atribuição de julgamento e ele vai tomar para si a atribuição de parecerista, que é do Ministério Público de Contas? Eita, Reus. Agora envolvemos
o Ministério Público de Contas, né? Que dava fiscal da lei. Dava para trazer mais uns 40 jogados sobre o MPC. Sobre ele, né? É verdade. Mas assim, para o pessoal conseguir entender um pouquinho mais dessa decisão do STF, porque a contextualização ajuda vocês a compreenderem. Como o auditor, que é o conselheiro substituto, o provimento dele acontece mediante concurso público, então não é indicação política. Ele normalmente é uma pessoa muito técnica. E como não tem aquela pegada política, o que muitos tribunais de contas, especialmente nos estados, acabam fazendo? Eles esvaziam as competências do auditor. Colocam ele basicamente para ser um mero emissor de parecer, sem poder de voto, sem poder de tomar decisões nos processos dos tribunais de contas. E isso não é uma exclusividade aqui do Mato Grosso do Sul. Se vocês saírem fuçando as leis orgânicas dos tribunais de contas, isso acontece em várias leis orgânicas dos tribunais de contas. Na maioria das vezes, ele se encarrega apenas, às vezes, de emitir um parecer sobre alguma questão. Só que quem emite parecer é o procurador de contas públicas, na função de Ministério Público de Contas, e os auditores de controle externo, que era o caso da minha atribuição. Eu, como um auditor do tribunal, eu emiti um relatório de auditoria e lá fazia o meu parecer. Só que qual que é a diferença? O Ministério Público é fiscal da lei, eu sou auditor de controle externo e aqui em cima está o auditor conselheiro substituto que emite voto, que emite decisão, que participa da deliberação. Então não pode chegar uma lei orgânica e retirar essa competência dele, porque a Constituição fala atribuições da judicatura. Show de bola, né? Muito bem. Quer fazer a leitura da tese, Nelma? Sim, mas olha só, vocês que estão aí do outro lado, o que ficou na cabeça? Duas coisas eu quero que vocês guardem. A primeira coisa, a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado pode sim dar atribuição diferente ao auditor conselheiro daquela que o TCU deu ao auditor ministro. Agora, a segunda coisa, nem pode tirar as atribuições, como o Refg está aqui falando, né? Torná-lo num servidor comum, como também não pode dar a ele a função de emitir parecer. Por que não, professora? Porque ele está ali dando uma opinião sobre aquilo que, em tese, depois ele vai ter a função de julgar. Para isso, nós temos, dentro do Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, a quem cabe analisar o caso e, na condição de fiscal da lei, emitir um parecer opinativo, dizendo como que ele acha que aquilo poderia ser resolvido, apontando o caminho legal como aquilo poderia ser resolvido. Mas a gente não pode misturar as atribuições do Ministério Público na condição de fiscal com a atribuição do auditor conselheiro, que aqui está para desempenhar a função de julgamento, que é a função da judicatura. Nesse sentido, veio o Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 5.530. E esse item 5 é bem interessante, né, Nelma? Porque ele fala aí, ó, os tribunais de contas dos estados, municípios, devem instituir o cargo de auditor, que é o conselheiro substituto, e reproduzir o perfil constitucional do cargo. E ele fala assim, ó, isso significa conferir aos auditores o exercício da judicatura de contas, possibilitando-lhes o julgamento de contas, instrução e relatoria de processos e a apresentação de propostas de decisão e assento no colegiado. Não pode ser só um parecerista, né? Isso aí. Então vamos ver lá, ó. Os tribunais de contas dos estados, Distrito Federal e municípios devem instituir o cargo de auditor, conselheiro substituto, em sua estrutura e reproduzir o perfil constitucional do cargo. Peraí, vamos pegar aqui um marca-texto. O perfil constitucional... tem que ser o meu. Ah, eu tô com o meu, né? Você fuçou, roubou minha caneta. Aqui. É verdade. Então, olha lá, o perfil constitucional do cargo. Isso significa conferir aos auditores o exercício da judicatura de contas, ou seja, eles têm a função de julgar, possibilitando-lhe o julgamento de contas públicas, a instrução e relatoria de processos, a apresentação de propostas de decisão e o assento no colegiado. Lembra lá do que o Herbert falou? Não pode esvaziar as atribuições do auditor. Diante do caráter opinativo dessas manifestações, a emissão de pareceres constitui atribuição incompatível com a função de judicatura de contas estabelecida pelo artigo 73, parágrafo 4º da Constituição. Os Estados-membros e o Distrito Federal têm autonomia para fixar as atribuições dos auditores e podem até mesmo inovar em relação àquelas fixadas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. No entanto,
devem obediência ao perfil judicante do cargo instituído pela Constituição da República. Todo mundo craque? E agora? Será que a gente dá conta de fazer essa questão? Agora a gente enfrenta a FGV. Quer ver? Vamos lá, vamos ver se nós vamos ficar derrubados aqui. Esse é o momento que o pessoal chega e fala, mas essa questão tá fácil. Agora ela vai ficar fácil. Vamos lá. Constitucional, pois os entes federados possuem autonomia para fixar em lei as atribuições para o cargo de auditor do respectivo Tribunal de Contas e podem, inclusive, inovar em relação às fixadas na lei orgânica. Pois é, a parte final está correta, mas a parte inicial está falsa. Por quê? Porque nada de mexer com as atribuições judicantes desses auditores. Inconstitucional, pois os auditores do Tribunal de Contas não têm função judicante atribuída ao cargo. Nada disso, aqui é um absurdo. Aqui, Herbert, ó, como é que faz o desmaio? É assim, ó. Ah, é assim que faz, sem escrever do lado. Tipo assim, 3 anos de idade, desenhando. Escreve vixe do lado. Inconstitucional, pois apesar da autonomia para fixar em lei as atribuições para o cargo de auditor do respectivo Tribunal de Contas, não podem inovar em relação às fixadas na lei orgânica. Aí falso, né? Pelas razões que nós já pontuamos aqui. Letra D, inconstitucional, pois a atribuição de emissão de pareceres opinativos aos auditores do Tribunal de Contas Estadual é incompatível com a função de judicatura de contas estabelecida pela Constituição da República. Tá vendo? A FGV copia, mas ela copia julgado, ela não copia texto constitucional, mas copiar decisão do Supremo, isso ela copia. Certinha a letra D. E na letra E ele fala, Herbert, constitucional, pois a atribuição de emissão de pareceres opinativos aos auditores de contas estadual é compatível com a função de judicatura. Falso, falso. E tomara que caia na sua prova. E você sabe que a FGV faz isso, né? Aqui ela inovou, por isso que a gente está trabalhando aqui no tema jurisprudência que você não adivinha na prova, né? Ou você conhece ou você não acerta a questão. Mas você acha que foi só essa questão? Pois vocês podem estar preparados, em especial questões FGV, quem vai enfrentar aí, tipo, Câmara dos Deputados, para vocês responderem uma questão muito parecida. Porque quando ela vem inovando, depois ela vem com um monte de questão semelhante. Depois não diga que eu não avisei que ia cair, hein? Não, e esse julgado é de 25 de maio deste ano, né? E não é assim, não é o julgado que é recente, a questão é mais recente ainda, né? Se a gente for parar para considerar esse assunto. E esse tema, para quem tem muita dificuldade dessa parte de controle, no nosso curso a gente vai ter uma aula uma aula minha, além das aulas da NELMA, né, da parte de organização do Estado, a gente vai ter uma aula minha só para falar sobre controle da administração pública. E aí a gente vai entrar no controle externo e eu vou explicar um pouquinho melhor também, um pouquinho mais, né, essas questões. E Nelma, já que a gente está falando de Tribunal de Contas, vamos entrar num outro assunto que é aquele famoso assunto, tira o casaco, como é que é? Põe o casaco, tira o casaco, põe o casaco, tira o casaco. Eu vou fazer uma pergunta geral, assim, pessoal. Tribunal de Contas pode exercer controle de constitucionalidade? É isso que eu quero saber. Tribunal de Contas pode exercer controle de constitucionalidade? Enquanto o pessoal vai respondendo isso aí e já vai refletindo a respeito do assunto, a gente já vai colocando aqui uma situação hipotética para todo mundo. Olha só, o município Alfa realizou concurso público para o provimento de cargos de professor e agente administrativo. Contudo, considerando a urgência das contratações e a preocupação do prefeito em contratar pessoas alinhadas ao seu pensamento sobre gestão pública, as contratações foram realizadas sem concurso público. Uma vez eu ouvi isso de um vereador, né, que veio uma determinação do STF, porque quando você vai fazer a contratação de temporários, a criação de cargos, um dos requisitos é a proporcionalidade entre a quantidade de efetivos. E era uma Câmara de Vereadores, por sinal, de Blumenau, né? Não por acaso, quer dizer, nesse caso por acaso da minha cidade, e existia lá, se eu não me engano, cerca de 10 ou 15 servidores efetivos e 150 comissionados. E o STF considerou essa situação inconstitucional por falta de razoabilidade. E aí ele, numa entrevista para o jornal, falou, mas e se o servidor concursado não estiver de acordo com a minha opinião política? Aí a gente tem que falar, mas é justamente por isso que ele tem que ser concursado, porque ele não precisa estar de acordo com a sua posição política. Aí vamos lá. Porém, o registro das admissões foi indeferido pelo Tribunal de Contas em razão da ausência do concurso público. Lembra que o Tribunal de Contas é encarregado de fazer o registro das admissões e também da concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ao ser notificado sobre o fato, o município informou que os provimentos foram realizados com base em lei municipal, aprovada recentemente pela Câmara de Vereadores, que dispensava a realização de concurso em determinadas condições. Pensa comigo aqui no seguinte, se você indefere o provimento, indefere o registro do provimento, você estaria violando a lei. Porque a lei diz que ele pode fazer sem concurso público. Se o Tribunal de Contas chega e fala assim, olha, mas você tem que fazer concurso, o prefeito vai alegar, tribunal, você está descumprindo a lei. E eu cumpri a lei. E, de certa forma, o prefeito, nesse primeiro momento, ele tem razão. Ele cumpriu a lei e o Tribunal de Contas está indeferindo um registro contra a lei. Só que o que o Tribunal de Contas falou? Não, mas é que acima desta lei tem um negócio chamado Constituição Federal. E aí o que ele fez? O Tribunal de Contas afastou a aplicação nos casos analisados, considerando-a inconstitucional. Ato seguinte, a Corte manteve o indeferimento do registro dos provimentos, determinando a realização das correções necessárias para o exato cumprimento da legislação. A Constituição Federal prevê que o tribunal, quando identifica uma ilegalidade, ele não pode anular diretamente, mas ele fixa prazo para o exato cumprimento da lei. Pois bem, caberia ao tribunal, a pergunta que eu estou fazendo aqui para vocês, caberia ao Tribunal de Contas analisar a constitucionalidade da norma municipal nos termos descritos acima? E aí? A gente começa, né, Nelma, com a súmula bem antiga, se não me engano, de 68, que é a súmula 347, que diz que o Tribunal de Contas, no exercício das suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e atos do poder público. Essa súmula, ela não delimita, ela tem uma redação que não é muito boa, porque ela fala assim, apreciar a constitucionalidade das leis e atos do poder público. O pessoal está falando assim, pode incidentalmente, mas a súmula não está delimitando isso. A súmula está dizendo que o tribunal pode apreciar a constitucionalidade das leis e atos do poder público. Bom, mais adiante, se firmou um posicionamento sobre a classificação desse controle de constitucionalidade aqui que os tribunais de contas fazem, né? Ele é um controle de constitucionalidade que a gente poderia colocar, né, Nelma, sobre controle difuso e incidental. Porque o que acontece aqui? Não é concentrado, porque não é realizado pelo STF, então ele é difuso. Ele está sendo realizado por diversos órgãos espalhados dentro do poder público. Ele é incidental porque o objetivo do debate não é a constitucionalidade da norma, mas sim o registro. Em nenhum momento o Tribunal de Contas aqui foi chamado a se pronunciar sobre a constitucionalidade da lei. Ele foi chamado a se pronunciar sobre o registro das contratações, sobre os casos concretos. Então, por isso, é um controle que a gente classifica como incidental. Tem uma outra forma de controle, que essa daqui seria aquela que a gente fica na dúvida se pode ou não pode, que seria um controle de constitucionalidade extrajudicial. Porque estaria sendo realizado aqui, extrajudicial, tá isso aí. Estaria sendo realizado por um órgão que não faz parte do Poder Judiciário. Para quem não sabe, o Tribunal de Contas é um órgão administrativo, que não compõe o Poder Judiciário e que, a princípio, tem uma posição autônoma semelhante à do Ministério Público. Só que aí o STF foi chamado a se pronunciar num julgado relativamente recente. Se a gente for pegar aqui, 13 de abril de 2021, é algo relativamente recente. E olha a decisão do STF. O Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, não pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal. Esse é o primeiro ponto. E ele complementa qualificando essa declaração com eficácia erga omnes e vinculantes no âmbito de toda a administração pública. Nelma, o que lá é erga omnes, Nelma? É tão simples, quer dizer assim, para todos. Erga omnes, para todos. Então é aquele tipo de decisão que transcende o caso concreto. E vale para qualquer situação semelhante. O Tribunal de Contas pode fazer isso? Não. Não pode declarar a inconstitucionalidade com eficácia erga omnes e vinculante para todos. O item 3 fala assim, impossibilidade de o controle, ele classificando o controle do Tribunal de Contas, o controle difuso, exercido administrativamente, portanto extrajudicial, pelo Tribunal de Contas trazer consigo a transcendência dos efeitos, de maneira a afastar incidentalmente a aplicação da lei federal, não só para o caso concreto, mas para toda a administração pública federal, extrapolando os efeitos concretos e interpartes e tornando-os vinculantes. Acontece, né, que por esse acórdão aqui, por si só,
não haveria tanta polêmica, né? O problema era o voto. Que levou, vai ficar nessa cor aqui, o voto que levou a essa decisão. O voto, vou usar o bom português, tá, Nelma? A Nelma, às vezes, ela não deixa eu usar o bom português em algumas aulas aqui. Cuidado que eu puxo sua orelha. O voto desce a lenha no controle de constitucionalidade pelos tribunais de contas. E ele fala no voto que não poderia exercer nem controle concentrado e nem controle difuso, dizendo que haveria uma tripla violação das competências de outros poderes. Haveria uma violação do poder legislativo, que é quem legisla, do poder judiciário, que é quem poderia exercer o controle de constitucionalidade, e por fim do próprio STF, que é quem seria o guardião da Constituição, podendo exercer o controle concentrado. Então ele traz esse argumento. Tanto que esse assunto caiu em questão de concurso público. E eu quero que o pessoal julgue essa questão agora. Segundo o STF, não pode o Tribunal de Contas da União afastar incidentalmente a aplicação de lei federal sob o argumento da inconstitucionalidade. Esta questão, que foi aplicada em 2022, portanto uma questão bastante recente, ela deveria ser julgada como certa ou como errada? Dá o visto como opção, Herbert. Ó, a gente vai dar aqui 3 opções. Certo, errado e... Como é que tu escreve o teu vixe, né? Eu escrevo com X, mas o povo escreve de todo jeito. Será que nós estamos inventando mesmo? Certo, errado ou... Tu coloca com E? Vixe. Certo, errado ou vixe. Gente, essa questão aqui, ela foi dada como certo, tá? Eu propus na época até a anulação, né? Eu e a Nelma conversamos sobre essa questão e eu falei assim, para mim deveria errar, deveria anular, porque ela fica meio dúbia, assim, né? Porque o acordo é uma coisa, o voto é outra. Só que se a gente fosse ao pé da letra, essa questão está certa, com base nessa interpretação aqui. Então aqui a gente daria a questão como certa. Concorda, Nelma? Só que hoje a gente vai dar uma outra visão. Hoje essa questão aqui está desatualizada. Acho que o mais certo de colocar é desatualizada. Desatualizada. Pô, mas é uma questão de ontem, é uma questão recente, mas ela já 2022. Já está desatualizada. Por quê? Porque, nós temos uma decisão mais recente do STF. Essa decisão do STF, que agora é uma decisão bem recente, que foi no MS 25888, de 22 de agosto de 2023. Veja só, 22 de agosto de 2023, o STF veio e disse o seguinte, um voto, inclusive o relator desse voto foi o ministro Gilmar Mendes, que naquele anterior votou com o relator também. Né? Então, e aqui o que ele fala? Súmula 347 do STF, e aí ele diz assim, ó, compatibilidade com a ordem constitucional de 88. Portanto, ele diz que a súmula 347 está de acordo com a Constituição Federal. Porém, ele coloca uma forma de você interpretá-la. Verbete que confere ao Tribunal de Contas, olha aqui o requisito, caso imprescindível para o exercício do controle externo, a possibilidade de afastar incidenter tantum, ou seja, não é o ponto principal do debate, é um ponto indireto que está sendo debatido. A possibilidade de afastar normas cuja aplicação, no caso, expressaria um resultado inconstitucional. E o que seria esse resultado inconstitucional? Uma violação patente de dispositivo da Constituição ou por contrariedade à jurisprudência do STF sobre a matéria. Ou seja, de forma mais simples, a gente pode dizer que o STF traçou o seguinte panorama para de aplicar a súmula 347. 1. O Tribunal de Contas pode exercer controle de constitucionalidade? Sim, mas com alguns requisitos. Então ela é compatível com a Constituição Federal. Porém, somente para afastar, no caso concreto, ou seja, é incidental, é no caso concreto, uma norma cuja aplicação resultaria em um resultado inconstitucional. O que é o resultado inconstitucional aqui? Por exemplo, o Tribunal de Contas deferiu o registro de admissão de pessoal sem concurso público porque a lei municipal dizia que não precisava de concurso público. O resultado é inconstitucional. É uma contratação sem concurso público. É uma violação patente, nesse caso, de dispositivo da Constituição. Não há, que é clara a violação à Constituição Federal. Ou por contrariedade de uma jurisprudência já firmada pelo STF sobre essa matéria. O STF entende isso, o Tribunal de Contas vai lá e aplica esse caso concreto, afastando a aplicação da norma. E ainda dá para a gente colocar assim mais uma explicação. Eu só posso aplicar a súmula 347
quando isso for imprescindível para o exercício do controle externo. Só que tem um cuidado, né, Nelma? Qual que é o problema que os tribunais de contas acabam cometendo? Tá? O problema é que os tribunais de contas eles afastam no caso concreto e notificam o gestor falando o seguinte, ó, e a partir de agora, ele ia fazer com esse prefeito aqui, ó, ele ia indeferir todos os registros que eu acabei de citar aqui para vocês, na nossa situação hipotética, e na sequência ia notificar o prefeito falando, ó prefeito, essa lei é inconstitucional, abstenha-se de aplicar a futuras contratações. Isso é que não pode. Isso é que ele chega assim e fala assim, ó, abstenha-se de aplicar as futuras contratações. Aí ele está extrapolando os efeitos para outros casos, outras situações que não estão sendo debatidas na questão. Mas, Herbert, vamos nessa linha aí do que você está falando, já deixa a sua página branca aí, para fazer o seu esquema. Olha só, o Herbert falou aqui do Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas é um órgão administrativo, e ele perguntou assim, se o Tribunal de Contas pode fazer controle de constitucionalidade. Aí gerou, estou olhando aqui o chat, estou prestando atenção em vocês. Estou olhando o chat, estou vendo divergência, gente com justificativa correta, mas com entendimento incorreto para aquilo que ele perguntou. E eu vou piorar tudo agora, hein, Herbert? Mas espera aí. O Tribunal de Contas pode fazer controle de constitucionalidade? Tá, mas e o Congresso Nacional? Pode fazer controle de constitucionalidade? Pronto, lá vem a professora. Pior que não parei aqui, tem outra pergunta para te fazer. E o Congresso Nacional, olha aqui, Herbert, poderia fazer controle repressivo e abstrato de constitucionalidade? Controle repressivo, a lei já está pronta, a norma já está pronta. E abstrato, não é um controle incidental a partir de um caso concreto específico. E aí é que é o grande ponto para vocês entenderem o que da questão. Controle de constitucionalidade, o Congresso Nacional faz. O Tribunal de Contas faz. O Presidente da República faz. Até o CNMP e o CNJ fazem. O que nenhum deles faz é a declaração de inconstitucionalidade de lei em abstrato. Ah, não, professora, mas espera aí. Você acabou de falar que o Congresso Nacional faz controle repressivo e abstrato de constitucionalidade. Eu falei. Eu já vou dizer em que situação que ele faz. Mas ele não declara inconstitucionalidade. Aí é que é o grande ponto para vocês entenderem. A declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, somente o Poder Judiciário faz. E o que o Herbert tinha perguntado para vocês antes foi assim, se o Tribunal de Contas faz controle de constitucionalidade, e ele faz. Ele faz controle de constitucionalidade como? Analisando o caso concreto e afastando a aplicação da lei para aquele caso concreto, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei. Então, ele afasta a aplicação da lei no caso concreto, dada a notória inconstitucionalidade da lei. Então, ele está fazendo controle de constitucionalidade, mas ele não está declarando lei inconstitucional em abstrato, com efeito erga omnes, com efeito vinculante, embora esteja fazendo controle de constitucionalidade. Agora, o Herbert comentou isso muito bem. Agora, eu perguntei e fui além. Eu falei o Congresso Nacional. Vocês lembram lá daquele ponto da Constituição, artigo 49, quinto inciso da Constituição, que fala assim, ó, é competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos do Executivo que exorbitaram do poder regulamentar ou que extrapolaram os limites da delegação. Então, olha só, Herbert, de repente o Congresso permitiu que o presidente fizesse uma lei delegada. Ao presidente, beleza, vou fazer a lei delegada. Na hora que ele publica o texto da lei, ele vai além daquilo que ele foi autorizado a fazer lei. O próprio Congresso Nacional vai lá e faz o controle de constitucionalidade. Ele está fazendo o controle de constitucionalidade. Por quê? Está fazendo o controle de constitucionalidade repressivo. Ó. A lei já está pronta, já foi publicada. Então é controle repressivo. Controle abstrato de constitucionalidade. A lei
analisada em tese. Só que a Constituição não permitiu que o Congresso declarasse a inconstitucionalidade. Ela permitiu que o Congresso Nacional sustasse. Aí você vai me olhar com aquela cara do tipo, dá no mesmo. Aí, só mudou a expressão, uma coisa é declarar inconstitucional, outra coisa é sustar, dá no mesmo. Gente, não dá no mesmo. Você sabe por que não dá no mesmo? Porque quando se declara inconstitucionalidade, o efeito da decisão, em regra, é um efeito ex tunc. Ele é retroativo desde a origem, efeito ex tunc. E quando o Congresso Nacional vai lá e susta o ato, ele susta o ato daquela decisão do Congresso para frente. É com efeito ex nunc, é dali para frente, com efeito ex nunc. Então não é a mesma coisa. Então, nessa linha, isso o Sebrasco já perguntou. Prova para delegada da Polícia Federal, me lembro, várias outras provas, mas me lembro dessa prova, porque gerou uma discussão, né? Se o Congresso Nacional poderia fazer controle repressivo e abstrato de constitucionalidade. Pode. Ah, mas como? Sustando o ato do Executivo, que exorbitou do poder regulamentar ou dos limites da delegação. Ah, não, mas você falou que o presidente faz controle de constitucionalidade. Ele faz controle preventivo durante o processo legislativo. Quando ele vai lá e veta projeto de lei. Uma das razões do veto é a inconstitucionalidade daquele projeto. O Congresso também faz controle preventivo durante o processo legislativo. Quando a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ou do Senado vai lá e aprecia a proposição e rejeita por inconstitucionalidade. Agora, o que a gente está destacando aqui, e começou com essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal, o STF mudando de ideia de novo. Então, por isso que a gente tem que estar sempre atualizado, né? Que o Herbert comentou, foi de reviver a súmula 347. Essa súmula vinha sendo aplicada... Que estava na UTI, assim, estava respirando por aparelhos. Exatamente. E aí nós tivemos aquele primeiro mandado de segurança que o Herbert mostrou para vocês, cujo relator foi o ministro Alexandre de Moraes, e então, trazendo aquela decisão de que o Tribunal de Contas não poderia fazer controle abstrato de constitucionalidade, nem com efeito erga omnes, nem vinculante, mas na hora de você ler o voto, e como foi uma sessão virtual, quem não votou acompanhou. Então, quando você lê o voto, no voto, o ministro afasta a aplicação da súmula 347. E isso que gerou, Herbert, a bagunça. Se você for pegar, por exemplo, o manual de direito constitucional, a depender do autor, cada um vai falar de um jeito. Vai dizer que a súmula 347 foi superada, outros vão dizer não, que só foi naquela situação específica. Então, cuidado, inclusive, com os manuais, porque você tem, por conta dessa confusão que o STF fez, cada um interpretando de um jeito. Uhum. Tanto que agora, né, nesse novo mandado de segurança, cujo relator é o ministro Gilmar Mendes, agora ficou a coisa, parece que mais explicada. Mais explicada. Né, Herbert? É porque o outro caso, ele era meio que, dava para entender, porque o que houve ali foi uma mistura entre o caso concreto e a decisão do STF, né? Porque no caso concreto tinha que dar a decisão para a Receita Federal lá para os auditores, que era o tribunal, só para vocês entenderem, aquele caso do MS que a súmula teria sido superada, o TCU mandou não aplicar o bônus aos auditores da Receita Federal e falou para não aplicar as futuras situações. Ou seja, ele fez um controle concentrado e por isso que fazia sentido aquela decisão. Perfeito. E, Nelma, aqui eu já coloquei uma explicação resumida do nosso controle de constitucionalidade do Tribunal de Contas. Então, eu coloquei aqui, ó, súmula 347, vale para o caso concreto, incidental, não pode gerar eficácia erga omnes para todos. O que pode? O Tribunal de Contas pode exercer o controle de constitucionalidade para evitar um resultado inconstitucional, por violação expressa da Constituição ou contrariedade à jurisprudência do STF, quando imprescindível ao exercício do seu controle externo. E aqui sobre a questão da citação de atos normativos, que é uma forma de controle externo também, lá do Congresso Nacional, do artigo 49 da Constituição, o que é sustar? Sustar é retirar a eficácia. O ato continua existindo, então aquele decreto e tal, ele continua existindo, mas ele não pode produzir os seus efeitos. Por isso que a eficácia é ex nunc, daquele momento em diante. Então o Congresso Nacional susta os atos normativos que exorbitam no poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa,
sem prejuízo do controle de constitucionalidade do Poder Judiciário. Exatamente. Ainda, esse assunto aqui caiu em umas 3 ou 4 questões no ano passado, então é importante vocês ficarem atentos quanto a isso. Então, só fechando, gente. Tribunal de Contas faz controle de constitucionalidade? Faz. Eu acrescentei, para vocês vão fazer, ó, sobretudo, Câmara dos Deputados. Ou, pessoal da Câmara, levanta o dedo. Estou aqui, professora. Então, o Congresso Nacional faz controle de constitucionalidade? Faz. Faz controle preventivo e faz controle repressivo de constitucionalidade. Outra pergunta, o Congresso Nacional faz controle repressivo abstrato de constitucionalidade? Faz, na situação do artigo 49, quinto inciso. E na situação também de o Congresso rejeitar por inconstitucionalidade, ali na votação separada, na Câmara ou no Senado, uma medida provisória por inconstitucionalidade, uma medida provisória. Então ele faz. Agora, o que é que os órgãos administrativos não fazem? Quaisquer deles, órgãos administrativos, não declaram inconstitucionalidade de lei ou ato normativo com efeito erga omnes e efeito vinculante. Por que não, professora Nelma? Porque isso, desde a entrada em vigor da Constituição de 88, é atribuição do Judiciário. Pois tomara que caia na sua prova, especialmente a prova da Câmara. Tá Tomara bom? que caia. Por falar nisso, vamos trazer aqui outro assunto ligado. A gente está indo nessa batida de controle, né? E aí a gente entra num assunto que tem correlação com o controle externo, que são as imunidades parlamentares. Então, mais uma decisão recente, aqui de 17 de dezembro, você quer contextualizar aí para o pessoal? Quero. Aí, olha só, fiz de propósito, ó, peguei uma prova VUNESP, agora de 2023, e a decisão do Supremo Tribunal Federal é de dezembro do ano passado. Aí, meses após, até mesmo o VUNESP estava lá cobrando a tal jurisprudência para a prova. Meus amigos, já começo com pergunta. Ô, gente, deputado estadual tem imunidade? Um deputado estadual, ele pode ser preso preventivamente? Será? Será que ele pode ser preso em flagrante de crime afiançável? Será que a Assembleia Legislativa do Estado poderia suspender uma ação penal contra um deputado? Vixe, será que o deputado estadual tem inviolabilidade por opinião, palavra e voto? Pronto, esse é o ponto, essa é a provocação. O que vocês me falam? Será que a Constituição dá essa proteção ao deputado estadual ou é só para o deputado federal? Quando você vai lá no artigo 53, você anota para depois conferir, tá? Artigo 53 da Constituição Federal fala assim que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. É o que a gente chama, Herbert, de imunidade material, ou de inviolabilidade, ou imunidade material. O texto constitucional também, na sequência, aí, fala assim, que deputados e senadores, o texto expressa, deputados e senadores não serão presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, cabendo à autoridade que fizer a prisão comunicar à Casa Legislativa que vai decidir sobre a prisão. Na sequência, a Constituição ainda fala assim, que para crimes praticados após a expedição do diploma, a Casa Legislativa, tomando ciência da ação penal contra o parlamentar, mediante pedido de partido político nela representado, então pode suspender o andamento daquele processo. Pronto, rapidamente aqui fiz um resumo só para você poder entender a decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque a Constituição fala que isso aí é imunidade de deputados e senadores. Imunidade material, imunidade formal. Tá, mas e os deputados estaduais? Porque quando a gente olha o artigo 29 da Constituição, a gente encontra os vereadores. Vereador tem imunidade material com limitação no município dele, mas só. Tá, mas e o deputado estadual, então? Pois nós tivemos, nos estados afora, também no Distrito Federal, as constituições estaduais ou lei orgânica do DF,
repetindo exatamente aquele texto do artigo 53 que eu citei aqui para vocês, repetindo a imunidade para o deputado estadual. Pronto. Esse ponto foi questionado ao Supremo Tribunal Federal. Peraí, o artigo 53 da Constituição Federal fala que essa proteção é para deputados e senadores. Então, o deputado estadual pode ser preso, como qualquer pessoa pode ser presa. A Assembleia Legislativa não pode se sobrepor ao Poder Judiciário e suspender a ação penal contra o parlamentar. Eles questionaram, pularam alto. Pronto, o que você acha disso aí? Sabe que a Constituição não ajuda também às vezes, sabe, Hermes? Artigo 27 da Constituição, parágrafo 2º, fala assim, que os deputados estaduais têm as mesmas garantias, inviolabilidades e imunidades dos deputados federais. Foi concisa. Disse isso, artigo 27, parágrafo 2º. Com base nisso, os estados foram lá e repetiram todo o artigo 53 da Constituição Federal para os deputados estaduais. O Supremo julgou e falou, olha, ok, se os deputados estaduais têm as mesmas garantias, inviolabilidades e imunidades dos deputados federais, aplique-se o artigo 53 para eles, só fazendo a adaptação para ser a realidade do Estado. Então, eles têm exatamente a mesma imunidade. Eu te dei uma boa ou uma má notícia com isso, né? Você é favorável aí à imunidade do deputado estadual? O que é isso, professor? Ele só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Se preso em flagrante de crime inafiançável, a Assembleia Legislativa, por decisão da maioria dos membros, pode mandar soltar. Se ele estiver sendo processado, já ele é réu numa ação penal, mas por um crime praticado depois da expedição do diploma, a Assembleia Legislativa pode suspender o processo. Ixi, inviolar por opinião, palavra e voto. O que você acha disso? Cuidado, como que você vai responder? Mas, enfim, então a imunidade é exatamente a mesma. E foi isso que a VUNESP veio cobrar aqui na questão. E agora eu quero que vocês acertem a questão. Olha lá. Considera que a Constituição do Estado X reproduziu com exatidão as regras a respeito das imunidades parlamentares presentes na Constituição Federal, de forma a equiparar as imunidades formal, aquilo que eu acabei de falar sobre prisão e processo, e material, que é essa inviolabilidade por opinião, palavra e voto, dos membros do Congresso Nacional aos parlamentares estadual. Tá vendo que o VUNESP aprendeu a fazer prova também? Pegou lá a decisão do Supremo, o caso concreto do Supremo Tribunal Federal e fez aqui a questão. Com base na situação hipotética e no disposto na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a equiparação é inconstitucional, pois só o constituinte originário possui competência para tratar dessa matéria. O que vocês me falam? Tem nada de inconstitucional, porque a equiparação foi estabelecida pela própria Constituição. Então, não se fala de inconstitucionalidade neste caso. Vamos lá, letra B. A previsão é inconstitucional, na medida em que a União possui a competência privativa para legislar sobre as prerrogativas dos agentes públicos. Pronto. Aqui está falso e aqui merece o desmaio também, com o vixe, como você quiser escrever, já que nós estamos inventando. Né? SHXI, de toda do forma, jeito que quiser né? fazer. De toda forma. Beleza. Em decorrência da observância ao princípio republicano, considera-se constitucional a norma do constituinte derivado. Professor, o que ele está dizendo? Que é constitucional esse dispositivo da Constituição do Estado. É constitucional, porque eu aplico simetria em relação à Constituição Federal. Letra D, em decorrência da observância do princípio republicano, considera-se constitucional a norma do poder derivado. Aqui não fui eu que errei, nem o Herbert, tá? Os itens, eles são exatamente iguais.
Porque a VUNESP tem dessas coisas. Eu já peguei questão assim que o item era igual, e aí às vezes a gente sempre corrige os slides, né? Mas chega na hora, às vezes passa despercebido, aí você fica olhando, será que fui eu que copiei esse slide errado ou tá na questão? E dá vontade de parar a aula só para ir lá conferir se está certo, né? Isso aconteceu comigo, quando eu separei essa questão, eu falei, não, tá errado, eu vou lá na prova. Não, é assim mesmo. Ué, mas qual foi o gabarito? Letra C. Por quê? Tá primeiro que a D. Enfim, que coisa, né? Isso é uma realidade nas provas. Mas a gente aproveita. Aí fica a dica, quando tiver duas alternativas iguais e as duas forem verdade, duas iguais e as duas são justamente o gabarito, marca a primeira. Obviamente que se tem duas respostas, a questão ela precisa ser anulada, né? Porque entre C e entre D, ou é C ou é D, né? Tanto faz. Mas enfim, é engraçado isso aqui. A equiparação é apenas parcialmente constitucional, pois apenas a imunidade formal dos membros do Congresso pode ser estendida aos deputados estaduais. Inventor geral, né? Inventor geral. Então, olha aí, para todos vocês, essa decisão é relevante, ela já começou a cair na prova, e às vezes você vai lá no texto constitucional, você acha a informação para vereador, você acha a informação para deputado federal e senador e fica um texto meio obscuro em relação ao deputado estadual. E essa obscuridade foi o que gerou a decisão do Supremo Tribunal Federal e também essa questão de prova e outras que vocês encontrarão. Sobre esse tema, imunidade parlamentar, está assim de decisão importante do STF, mas eu separei uma aula só sobre poder legislativo no nosso curso, para a gente trabalhar todas essas decisões importantes. É uma aula sobre poder legislativo, mas outra aula separada, porque tem muita coisa também para a gente poder trabalhar processo legislativo. Ai, professora, jurisprudência em processo legislativo? Pois tem muita. E nós vamos ter o prazer de estudar. Tá bom? Ô, Nel, o pessoal tá falando assim que marcaria na prova as duas. Toma cuidado com isso, pessoal. Nunca tenta presumir a anulação da questão. Você sempre tem que tentar ganhar o ponto da questão. Você marca as duas, você já está admitindo que você não quer o ponto. Né? Porque, sei lá, vai que alguém não anula essa questão. Então, você marca um gabarito e aqui eu recomendo marcar o primeiro. Mas, assim, isso não deve acontecer, essa questão deve ser anulada. Mas é só para não ficar no ar isso aí. E aí a decisão do STF, né, falou então, né, na DEI 5884, que segundo a posição majoritária do tribunal, o legislador constituinte originário estendeu expressamente aos deputados estaduais as imunidades dos membros do Congresso Nacional. Portanto, é constitucional, norma elaborada pelo constituinte derivado, no caso aqui o constituinte estadual, que mantém a estrita disciplina das regras de repetição obrigatória referente às imunidades parlamentares. Vamos para o próximo assunto, Nelma? Vamos avançar. Direito individual agora, tese de repercussão geral, que cai bastante em prova, né? Eita, o nosso famoso artigo 5º da Constituição. Aquele que é pequenininho, tem caput do artigo, tem 79 incisos e 4 parágrafos. Cai na prova um negócio desse ou não? Cai bastante. Cai e é muito, né? Despenca. Então, nós vamos falar agora aqui sobre um direito individual, que é o direito de associação. Eu não sei, Herbert, como é que funciona na sua prova de administrativo, mas na prova de constitucional, independente do cargo ou da banca, tem aquelas coisas que o pessoal gosta de cobrar mais por algum motivo, assim, que vira modinha, sabe, na prova. Então, sobre o artigo 5º, esse assunto, direito de associação, cai muito nas provas. Muito mesmo. Seja a parte jurisprudencial, porque tem súmula, a gente não vai falar sobre essa súmula hoje, ela é mais antiga, mas lá na aula eu falo sobre ela, que estou pegando a decisão mais recente. E outras decisões interessantes sobre o assunto, ora também vem a literalidade do texto constitucional, cai muito o tal do direito de associação. Mas aí, eu quero que vocês pensem no caso formulado aqui por Sebrasp, ó, que adora cobrar jurisprudência, né? Ó, você que está se preparando para provas deste examinador do Sebrasp. A banca aqui, desde antes de virar modinha cobrar jurisprudência, já cobrava, tá bom? Considerando o entendimento jurisprudencial do STF a respeito dos direitos das garantias fundamentais, julga o item subsequente.
Uma vez que não há direitos fundamentais absolutos, revela-se constitucional eventual condicionamento de desfiliação de associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa. Vixe, e agora? Vocês entenderam o caso? Deixa eu te dar a situação concreta para você ver. Alguém falou assim, jurisprudência não é coisa de Deus, não. Mas, gente, a jurisprudência é o direito aplicado, é a lei aplicada às situações. Quer ver? Como é que você responderia uma situação de alguém que te procurasse para pedir ideia nesse sentido? Imagina, Herbert, eu estou aqui associada à Associação de Professores de Direito Constitucional. Fui lá, me associei. Ninguém é obrigado a se associar, nem a permanecer associado, mas para mim vai ser legal fazer parte dessa associação. Fui lá, me associei. Aí, gente, eu acabei sendo beneficiada. Com base nisso, me deu credibilidade, eu fui lá e peguei um empréstimo. Com os benefícios da associação, o banco ali em parceria, trouxe uma taxa de juros menor, e eu fui lá e peguei o empréstimo, por exemplo. Passou um pouco, o meu empréstimo está com 36 parcelas. Eu paguei 5. E agora eu falei assim, nossa, não quero mais ficar com essa associação. Inclusive, estou pensando em criar uma outra associação, com outras regras, inclusive. Concorrente. Concorrente. E eu quero me desfiliar dessa associação para me filiar a outra. O problema é que eu estou devendo ainda um monte de parcela do empréstimo. E agora? Eu posso me desfiliar? Entendeu o que é a situação concreta? Isso aconteceu, de fato. Imagina, vou eu lá, olha, eu quero me desfiliar. Vamos ver aqui, Nelma. Ih, Nelma, não vai dar não, porque você não foi beneficiada pegando aquele empréstimo. Então, você vai ter que ficar com a gente até você acabar de pagar o empréstimo para depois você se desfiliar. Ou imagina a situação que eu estou devendo ali a contribuição para aquela associação, que eu deveria pagar mensalmente, eu já estou com 6 meses atrasados, por exemplo, e agora eu quero me desfiliar. Eu vou lá e peço e falo, não, paga primeiro o que você deve, depois você se desfilia. O que vocês acham disso? Nelma, deixa eu perguntar se o caso, se tem correlação com a mesma hipótese. Imagina que eu sou inscrito no Conselho, vamos pegar aqui, Federal de Contabilidade, Regional de Contabilidade. E eu estou devendo lá as anuidades, só que eu não sou mais contador, eu não exerço mais essa profissão, eu quero me desfiliar do Conselho de Contabilidade. Aí na hora que eu chego para pedir a desfiliação, eles falam, não, beleza, mas é que para encerrar esse processo, o senhor precisa pagar E normalmente as mensalidades. Isso acontece. Isso normalmente, esse caso se aplica a essa hipótese? Então, aí quem nos responde é a Constituição. Ninguém pode ser obrigado a se associar, nem a permanecer associado. Se eu já não estou pagando, agora que eu não vou pagar mesmo para frente, né? E a entidade que cobre por meio das vias ordinárias cabíveis. Agora, isso que o Herbert falou é muito importante para você guardar. Não é assim, então beleza, eu estou devendo, eu vou fazer a minha desfiliação e acabou, né? Acabou a dívida. Acabou a dívida, não. Eu não fico mais associada. Mas agora eu tenho dívida? Tenho, então eu vou pagar. E como? Aí o credor tem, nos termos da lei, vários meios de satisfação do crédito dele. Agora, um meio de satisfação do crédito não pode ser me obrigando a permanecer associada ou filiada. Entendeu? Então, se vocês entenderam mesmo, eu quero aqui a resposta em uníssono, tá? Eu quero ver o chat movimentando agora. Eu quero a resposta para esse item, ó. Uma vez que não há direitos fundamentais absolutos, e isso aqui é verdadeiro, revela-se constitucional eventual condicionamento da desfiliação de associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação. Cadê minha resposta? Errado, né? Nada de constitucional. Então, eu não posso ser obrigada a permanecer associada. Agora, é claro que a minha dívida eu vou pagar de outra forma e o credor tem outras maneiras, que não me compelindo a permanecer associada, ele tem outras maneiras de satisfação do crédito. Agora, vez por outra, Herbert, as associações querem fazer isso. Eu acho que é bastante comum, né, esses procedimentos assim.
É igual o concurso público, só por lei pode se criar requisito e a gente pega lá o edital o órgão fala nível superior, aí vem o órgão e faz assim, formaram em direito, em contabilidade, não sei o que lá, não sei o que lá, mas a lei é só nível superior. Acontece, infelizmente, bastante. E está aqui a tese, então, né, Nelma? Então, é inconstitucional o condicionamento da desfiliação de associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multas. Isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário, porque foi caso concreto com repercussão geral. Professora, quando aparece isso, que teve repercussão geral, o que isso quer dizer? Quer dizer que se teve a repercussão geral, gente, quando surgir uma outra situação equivalente e você precisar judicializar, o juiz ou o tribunal que for julgar ali a sua causa, ele tem que replicar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, tá? Igualmente, em relação a sindicatos, aqui a decisão fala sobre associação, mas em relação aos sindicatos, artigo 8º da Constituição, ninguém é obrigado a se sindicalizar, nem a permanecer sindicalizado. Sobre o sindicato, a gente teve decisão recente do Supremo Tribunal Federal, aliás, a semana passada, dizendo que é possível que o sindicato desconte a contribuição sindical sua, aquela que é definida por lei, mas não é obrigatória, não é aquela contribuição destinada a custear o sistema confederativo, não, tá? A outra contribuição que é fixada por lei, que já teve natureza tributária, hoje não tem mais, porque não é obrigatória, você sabe que o Supremo decidiu que é possível que ela venha descontada do seu contra-cheque, mesmo você não sendo sindicalizado. Mas a não ser que eu me oponha, né? Aí, ok. Aí você fala, mas eu não quero não. Aí você vai lá e você se opõe. Enquanto você não se opuser, ele vai lá e tira. E o Supremo disse que podia. Então, assim, para cada situação, a gente tem uma decisão, uma variação. E esse caso, né, é importante porque esse caso gerou muita repercussão. Esse é um julgado que eu sei que o concurseiro às vezes ele fica fora do noticiário aí por causa de uma questão que é estudar. Mas esse caso deu muita repercussão, porque é um tema que envolve uma polêmica, e aí você pega um julgado de algum tempo atrás que tirou a obrigatoriedade, aí de repente, não que é uma obrigatoriedade, mas surge a possibilidade de desconto se não houver oposição. Sim. Isso tem uma cara de prova, mas a gente vai trabalhar isso no curso aí esses detalhes, assim, porque eu comentei uma decisão aqui com vocês. Aí o chat já está ali perguntando de várias outras situações, né? Então, e há várias outras decisões também. Só que aqui a gente está mostrando, pelo propósito da aula de hoje, coisas que vocês não iriam adivinhar se vocês não soubessem aquela decisão pontual, né? Mas, por exemplo, sobre artigo 5º da Constituição, no nosso curso também de jurisprudência tem uma aula específica para artigo 5º. E aí eu vou trabalhar várias outras decisões com vocês. Inclusive essa que a gente está citando aqui como uma parte, um exemplo, mas que lá na nossa aula vai ter a decisão para vocês poderem ler depois e vocês poderem acompanhar lá depois, tá bom? Beleza, Nelma. O próximo tópico nosso, organização do Estado, também sobre o sistema tributário, mais um julgado interessante. Só um pouquinho, Herbert, só porque eu vi ali uma pergunta, não é que voltou à situação anterior, não, tá? Não é essa a decisão do Supremo Tribunal Federal, não. Há dois tipos de contribuição sindical. Existe a contribuição para custear o sistema confederativo, que inclusive sobre ela tem súmula vinculante, e ela só pode ser descontada daquele que for sindicalizado. Ok. Existe a outra contribuição sindical, que é aquela definida por lei, artigo 8º da Constituição que prevê isso, que é definida por lei. A lei, antes da reforma trabalhista de 2017, essa lei dizia que era obrigatório o pagamento da contribuição, mesmo que você não fosse sindicalizado, porque a contribuição tinha natureza tributária. Você pagava ou porque você tinha um registro formal de trabalho, ou porque você era um profissional autônomo ou liberal e você tinha uma profissão para exercer. Então, por isso você pagava, certo? Sendo ou não sindicalizada, a lei obrigava. Aí, em 2017, salvo engano um ano, mas acho que foi, né, Temer, acho que foi 2017, na reforma trabalhista, a lei foi modificada e foi tirada a obrigatoriedade de pagamento dessa contribuição. Ela continua existindo, mas sem obrigatoriedade de pagamento.
certo? Então ela perdeu a natureza tributária dela, porque ela não era mais obrigatória. Estamos juntos? Ah, então agora ela voltou a ser obrigatória, professora? Não. O pessoal está falando em mudar a lei para torná-la obrigatória de novo. Mas isso, no minuto que a gente está gravando esse vídeo, isso não aconteceu. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu é que, na forma da lei, essa contribuição, mesmo não sendo obrigatória, ela pode ser descontada, mesmo você sem ser sindicalizado. Agora, mas eu não sou obrigado. Então, beleza, você vai lá e fala que não quer. Porque se você não falar que não quer, o desconto vai ser automático. Vocês entenderam? Então, tomara que caia na sua prova. As contribuições, Solange, nos termos da lei, elas são várias. Na forma da Constituição, artigo 8º, são só duas, tá? A contribuição destinada a custear o sistema confederativo e a contribuição definida por lei. Tá bom? Vamos lá. O advogado tem que pagar anuidade para advogar? Tem. Porque para você advogar, você tem que fazer parte da OAB, tá? Existe o Estatuto do Advogado, que regulamenta a profissão de advogado. Então, para você ser advogado, você tem que estar obrigatoriamente vinculado à OAB, que é um órgão de classe, e que vai ficar fazendo a fiscalização do exercício dessa atividade profissional. Então, para ser advogado, tem que ter inscrição na OAB, obrigatoriamente. E isso já foi declarado 2 vezes constitucional, tá? Pelo Supremo Tribunal Federal, tá bom? E aí é para o exercício de profissão. Aí vocês estão misturando os dispositivos, tenham cuidado, não mistura os dispositivos. Então, eu sou obrigada a ter a minha inscrição na OAB? Não. Ah, então eu vou lá tirar. Ah, então beleza, eu tiro e eu não posso advogar. Porque para eu exercer a advocacia, eu tenho que cumprir essa qualificação profissional. Aí vocês já estão misturando com outro direito individual, que é o artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que fala assim, ó, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Neste caso, nós temos o Estatuto do Advogado e, no caso desse estatuto, esse ponto específico de ser vinculado à OAB e para estar vinculado à OAB, você tem que ser submetido a uma prova. Tem 2 decisões do STF dizendo que isso é constitucional nos termos do artigo 5º, inciso 13 da Constituição, porque tem uma razoabilidade para o exercício da profissão, que você tem um órgão de classe te fiscalizando para você não estar fazendo coisa errada e que você tem que demonstrar um conhecimento mínimo, tá? Então, não mistura aí as coisas, não, tá bom? Vamos lá, Herbert. Show de bola. Vamos para o próximo tópico? O próximo tópico, Organização do Estado e Sistema Tributário. Mais uma decisão agora de maio, né, de 2022. Isso aí. Vamos lá. Olha só, gente. Acerca da organização política administrativa do Brasil. Sem que se tenha ocorrido consulta prévia por meio de plebiscito às populações de municípios envolvidos, o entendimento do STF é que não há legitimidade ativa para execução fiscal de cobrança por parte de um município de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana quanto a imóveis localizados em área acrescida de outro município. Falo o quê? Eu não entendi, foi nada. Enfim, esse item aqui cobrado pelo Sebrasp, prova para auditor. Você vê como não diferencia? Estou fazendo prova para procurador, prova para magistratura, prova para auditor. E a gente não tem, assim, grandes diferenças quando ele cobra a jurisprudência, tá? Você quer passar o próximo? Veja lá, ele pode colocar, ele está cobrando a decisão do Supremo Tribunal Federal, uma tese formulada em sede de recurso extraordinário. E às vezes você vai ler a tese e também você talvez não entenda muito bem. Então, vamos voltar lá primeiro no texto constitucional.
Herbert, se você quiser exercer o seu talento. Que isso. Gente, você sabe como é que eu imagino que é a cabeça do Herbert? É aquela cabeça toda organizadinha, compartimentada, colorida e cheia de ilustrações e esquemas, né? De forma alguma. Mas vamos lá, né, moça? Você quer que eu faça como aqui? Então, primeira coisa que você tem que lembrar do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, Herbert, que fala do processo de criação de novos municípios. Então, nós podemos criar novos municípios no Brasil? Sim. Novos municípios podem ser criados por fusão de municípios existentes, ou podem ser criados por desmembramento, ou até mesmo por divisão. É possível formar novos municípios. Agora, qual que é o processo de Fusão, cisão e desmembramento. Não, fusão. Desmembramento e divisão. Ok. Tô que falo aqui, né? Eu não faço nem ajuda aqui para o meu intérprete Não, mas... de texto. Vamos inventar essa função de intérprete de texto? Intérprete de texto. E aí, seguimos. Qual o procedimento para isso? Para a criação de um município novo, seja por divisão, por fusão, enfim. Primeira coisa, tem que ter uma lei complementar federal fixando o prazo. Então, é isso. Tem que ter lei complementar, se você quiser colocar LC, lei complementar federal fixando o prazo. A primeira exigência, norma limitada, né, gente? Ou seja, na prática é assim, a União tem que autorizar. Na prática, a tal lei complementar, hoje, ela não existe. Os estados ficam indignados com isso aí. Mas, enfim. Segunda coisa, tem que ter estudo de viabilidade. São 4 coisas, pra você deixar espaço aí. Vai dar. Vai dar? A segunda coisa, tem que ter estudo de viabilidade. Isso para quê? Para que isso seja amplamente publicado, a fim de que o cidadão ele se convença da viabilidade ou não da criação daquele novo município. Então, estudo de viabilidade. Terceira coisa, Herbert, é preciso fazer plebiscito com a população diretamente interessada. Tem que perguntar para o pessoal lá daquele município se eles são favoráveis ou não à formação de um novo município, seja como for. Por desmembramento, por divisão, por fusão, tem que ter o plebiscito. Resultado, desfavorável, você quer criar um município novo? Não, então arquiva o projeto. Resultado favorável, aí sim autoriza a Assembleia Legislativa a votar um projeto de lei. Aí o quarto ponto, Herbert, é ter uma lei ordinária estadual criando um novo município. Então, não é fácil criar município, ainda bem que nós já temos mais de 5.500, né? Então, não é tão fácil, é mais fácil criar estado, sabia? Do que criar município. Tem que seguir tudo isso aqui. Até aqui nós estamos juntos? Isso é artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal. Pronto. Agora vamos analisar. Mesmo a Constituição tendo colocado todas essas exigências, vários estados, desenfreadamente, foram lá e simplesmente, por lei estadual, criaram novos municípios. Alguns estados fizeram o plebiscito e depois a lei, outros fizeram só a lei e não fizeram o plebiscito, e todos eles, antes de ter a lei complementar federal autorizando. Eles simplesmente desprezaram essa norma que tinha que ter a lei complementar federal. E foi um caos, Herbert, isso aí. Porque vários municípios foram criados desse jeito. E aí até que alguns desses casos chegaram ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal. E o STF diz, opa, isso é inconstitucional, hein? O processo de criação de novos municípios está no artigo 18, parágrafo 4º. Isso é inconstitucional. Mas para evitar que os municípios fossem extintos e causassem uma insegurança jurídica enorme, o Supremo fez o que a gente chama de modulação de efeitos. Ele disse assim, ó, é inconstitucional, mas eu vou dar prazo para o Congresso Nacional regulamentar isso até o fim do ano, que era um prazo de 180 dias. Até o fim do ano não, até de 18 meses. E depois dos 18 meses, a Assembleia Legislativa tinha que fazer uma regulamentação interna. Aí essa sim com 180 dias. Pronto.
Daí, Herbert, nasceu a emenda constitucional 57, criando o artigo 97 do ADCT. E aí, o que consta lá? Depois vocês olham, tá? Diz assim, ficam convalidados os atos de criação, fusão e desmembramento do município criados até 31 de dezembro de 2006, desde que criados por lei estadual até 31 de dezembro de 2006. Esse prazo de 2006 foi o período da decisão do Supremo e para resolver aquelas inconstitucionalidades daqueles municípios criados sem cumprir o texto constitucional, mas criados por lei estadual. Pronto. Dali para frente, qualquer outra tentativa, tipo de 2007 para cá, que a gente teve do Rio Grande do Sul, na aula sobre esse assunto de organização do Estado, eu trago essa outra jurisprudência para vocês. Mas de 2007 para cá, todas as outras tentativas inconstitucionais. Então, resolveu até 31 de dezembro de 2006. Tá vendo tanto de história que eu tenho que contar para você entender essa decisão? Pronto. Aí, Herbert, vendo a situação de um município que fez o seguinte, deixa eu passar vergonha aqui. Não, passa vergonha, você vai fazer aí isso eu vou, muito só bem para feito. você entender a ideia, depois você faz bonitinho, tá? Olha só, imagina que foi o seguinte, a gente tinha aqui... Essa aí é um laser. Ah, mas que feio. Depois você conserta. Olha lá, pronto. Aqui vamos supor, a gente tinha um município A e aqui um município B. O que aconteceu? Esse município passou por fusão. Então, nós acrescentamos mais território ao município A, o B deixou de existir. Ficou sendo só A, certo? Aí, ok, eles fizeram isso como? Por lei. Fizeram por lei estadual. Muito bem, fizeram o plebiscito com a população dos dois municípios envolvidos? Não, tu quer colocar num slide separado? Não, só estou te mostrando a ideia, tá. Depois você faz bonitinho, que o mestre que é você. Que isso. Então, gente, isso aqui que aconteceu. Então, virou tudo município A. Isso foi feito como, Herbert? Simplesmente mediante lei. Então, eles desprezaram a necessidade de lei complementar, só que isso foi feito dentro daquele prazo de até 2006, que eu tinha falado, depois você apaga isso aqui também. Só que eles não fizeram um plebiscito, fizeram só a lei. E disseram, beleza, está tudo regulamentado aqui nesse prazo, quando o Congresso fez a emenda à Constituição. E com isso, eles passaram a cobrar IPTU dessa área aqui, que antes era B. O A, que assumiu o B, passou a cobrar o IPTU do espaço que foi agregado. E o povo não quis pagar. E gerou execução fiscal, dívida ativa. Vamos cobrar. Bom, muito bem. Esse caso foi parar no STF. E sabe o que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Falou, município A, você não pode cobrar daquele pessoal que antes era B, desse pedaço que foi agregado ao município A, você não pode cobrar o IPTU deles, porque o processo de formação desse município foi inconstitucional. Ah, não, mas a gente está contemplado ali naquela regulamentação que o Congresso fez. Aí o Supremo veio dizendo o seguinte, nada disso. Quando o Congresso fez a emenda, ele não dispensou a necessidade do plebiscito. Vocês, desde o início, deveriam ter feito o plebiscito, porque na primeira redação da Constituição tinha necessidade do plebiscito. Vocês fizeram só a lei e vocês não fizeram o plebiscito, então vocês se deram mal. E cobrar o IPTU daquele povo, vocês não podem. Olha essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Você consegue pensar nisso na prática? Está aqui hoje, o município é isso aqui tudo, ó. E o município pode cobrar IPTU do pessoal de cá, mas não pode cobrar IPTU do pessoal de cá. Aqui não vai gerar execução fiscal, porque o processo de agregação dessa parte para o município que eu chamei de A foi inconstitucional pela falta do plebiscito. Um caos. Mas eu até que achei bom, Herbert. O pessoal do município, para o pessoal do município isso não é bom não. Mas até que achei bom do ponto de vista assim, vamos aprender a respeitar também o texto da Constituição. Já foi dada a chance, inclusive, o povo não respeita.
Os meninos rindo, apagou toda a minha bagunça. Olha aqui. Não, só, Não, só tirei. apaga a bagunça. Essa daqui já tinha Não, colocado. vai esculhambar o seu esquema que tá tão lindo. Ó, não, só pra gente colocar aqui. Qual foi a emenda constitucional que fez a convalidação? 57. 57. Então a emenda 57, ela convalidou até 2006 a criação dos municípios. Só que ela não dispensa a realização de plebiscito. Perfeito. Essa que é assim que a gente coloca, então explica exatamente o RS 614 384. Você quer ler com eles aí? Descansaram da minha voz? Não, sua voz jamais vai cansar esse pessoal, né? Mas que isso. Aí nesse caso tem que ser a voz da Aline. Né? A emenda 57 não convalidou o desmembramento de município realizado sem consulta plebiscitária. Não, ele fala assim, não convalidou o desmembramento, mas e se era uma criação do município, por exemplo? Desmembramento, fusão, divisão, todo o ponto. Ok, tá. Porque quando você Porque aqui nesse caso você colocou uma fusão, né? Fusão de 2 municípios. Mas poderia ser o desmembramento assim, um pedaço de C que pegou aqui para poder virar. E nesse contexto não retirou o vício de ilegitimidade ativa existente nas execuções fiscais que haviam sido propostas para o município ao qual fora acrescida, sem tal consulta, área de outro para a cobrança do IPTU quanto a imóveis nela localizados. Então, com isso, essa questão ela vai falar assim, ó, sem que tenha ocorrido a consulta prévia por meio de plebiscito às populações dos municípios envolvidos, o entendimento do STF é que não há legitimidade ativa para a execução fiscal de cobrança por parte do município de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o famoso IPTU, quanto a imóveis localizados na área acrescida de outro município. Portanto, correto, quesito. Certinho. Questãozinha. Pois tomara que caia na sua prova. Aqui tinha tudo a ver, né? Cair na área fiscal para auditor, né? Tanto na parte de constitucional que cai, dentro de organização do Estado ou do Sistema Tributário Nacional, quanto também cair lá na parte do direito tributário. E vai cair de novo, com certeza. Show de bola. E Nelma, e aí, a gente está trazendo um monte de temas quentes, mas eu quero trazer um tópico agora, e esse tópico ele tem digamos assim, um assunto escondido, que é o controle de mérito dos atos administrativos. Poder Judiciário, quero a resposta pessoal, o Poder Judiciário pode exercer controle de mérito dos atos administrativos? E aí, sim ou não? A gente sabe que dentro da separação de função de cada um dos poderes, a priori o Judiciário não exerce o controle de mérito, senão ele estaria invadindo a função do gestor. Seria igual eu querer ensinar direito constitucional quando essa matéria é a matéria da Nelma, eu não posso invadir a atribuição dela. Então, assim, de forma simplificada. Só que existe uma área que é uma área meio cinzenta ali, que acontece em relação às políticas públicas, especialmente quando existe aquilo que a gente costuma chamar, né, de estado de coisas inconstitucionais, que é um tema que é trabalhado lá no direito constitucional. O que seria um estado de coisas inconstitucionais? Eu não estou olhando para uma norma, eu estou olhando para um fato, uma realidade. A gente pega facilmente aqui a situação dos presídios no Brasil. Os nossos presídios, eles não atendem a tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e que fazem parte do bloco de constitucionalidade. Então, se a situação do presídio não cumpre esse tratado internacional, então a situação do presídio é inconstitucional, por conseguinte, nós estamos num estado de coisas inconstitucionais. A questão é, nesse caso, poderia o Poder Judiciário determinar que a administração pública promovesse políticas públicas para ajustar, melhorar aquela condição? Sim ou não? A gente entende que hoje o que vem acontecendo de forma cada vez mais frequente é que em casos muito excepcionais, sim. Mas aqui agora eu vou estabelecer para vocês em quais condições isso pode acontecer e quais são os limites. Só que eu adianto para vocês, isso não chega a ser chamado de controle de mérito. Porque o que o Judiciário vai fazer aqui, na determinação da política pública, não é definir a forma, mas sim definir o fim, o que a gente deve alcançar, qual que é o propósito da decisão. Se ele estivesse estabelecendo o meio, faça esse prédio aqui, faça isso ali, contrate pessoal assim, aí seria controle de mérito. Mas ele não pode definir o meio, ele tem que definir qual que é a finalidade. Com base nisso, eu posso trazer esse julgado para vocês. Em razão da prestação deficiente de serviços de saúde à população, o Ministério Público ingressou com ação judicial para exigir a correção dos serviços, exigindo a realização... Olha o que o Ministério Público estava pedindo ao Judiciário. Ele estava exigindo a realização de concurso público para o provimento em hospital público cujo quadro de pessoal era deficitário. O Ministério Público foi lá e mostrou para o Poder Judiciário: este hospital está prestando um serviço ruim à população.
pessoas estão morrendo. E a causa disso é a falta de pessoal. Então, quando o Ministério Público ingressou com a ação judicial, ele falou o seguinte, olha, precisamos de mais pessoas e essas pessoas devem ser contratadas mediante concurso público. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A preocupação do Ministério Público era com a quantidade de pessoas ou com a qualidade do serviço a ser prestado? O que a população está preocupada? A população quer saber se tem 30 enfermeiros ou ela quer saber se o serviço é bom? Presumo que você vai dizer que eu quero saber se o serviço é bom. Se são 30, 15, 40, não importa. Eu quero que o serviço seja bom. Essa que é a ideia. Então veja que aqui o Ministério Público ele não está fazendo um pedido de fim, ele está fazendo um pedido de meio. Contrate mais pessoas. Diante de tal situação, questiona-se, poderia o Poder Judiciário interferir na realização de políticas públicas quando há violação de direitos constitucionais? Bom, essa primeira resposta fica mais fácil, né, Nelma? Sim, o Poder Judiciário pode sim interferir na realização de políticas públicas quando há violação de valores constitucionais. Herbert, isso cai na prova, viu? Há vários itens em prova de direito constitucional questionando exatamente isso, inclusive em discursivo e prova oral. Perfeito, e é um tema bom para a gente discorrer. Inclusive, eu vou trazer duas teses aqui para vocês. 2. Poderia o Poder Judiciário, nesse caso concreto, determinar a realização de concurso público para os provimentos decorrentes? Veja que a avaliação do Ministério Público é que o serviço é ruim por falta de pessoal. Então, se o Poder Judiciário está intervindo na política pública para corrigir esse serviço, poderia ele chegar e falar, ó, Poder Executivo, faça um concurso público aqui, contrate pessoas e essas pessoas deverão ser lotadas neste hospital. Pois nas instâncias ordinárias acabou acontecendo essa decisão. Só que quando chegou no STF, o STF pegou e falou, não, calma aí, pessoal, não é bem por aí. Tá? Então eu já vou adiantar a resposta para vocês, será não. Mas como que isso aqui aconteceu? Essa tese é tão recente que essa não deu tempo de cair em prova ainda, mas já vai cair já já. Olha, isso aqui é tese, tá? Isso aqui, esse trecho todo é tese de repercussão geral. Então isso aqui tem uma cara de prova e uma cara de discursiva pela extensão dela, né? Dá para trabalhar bem num tema de discursiva, decisão de julho de 2023. Olha o que o STF decidiu. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Então, sim, o Poder Judiciário pode intervir na realização de políticas públicas. Isso não viola a separação dos poderes. Segundo ponto, a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à administração pública que apresente um plano e ou meios adequados para alcançar o resultado. Em outras palavras, o judiciário não vai dizer como, ele vai dizer o que deve ser alcançado. Eu quero que o serviço tenha esse padrão mínimo de qualidade. A administração pública, como é que você vai fazer isso? E aqui eles colocam esse item 3 para dar um exemplo, né, para contextualizar. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público, ok? Ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos. Ou ainda, pela contratação de organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público. Em outras palavras, o que o STF está mostrando nesse item 3 é o seguinte, olha, esse déficit de profissionais, a solução única para isso não é só concurso. Eu posso tirar servidor do hospital A e trazer para cá, posso pegar alguém que está na secretaria e trazer para cá, posso mexer esse ali e trazer para cá, eu posso fazer alguns remanejamentos ou utilizar organizações sociais ou outros meios. E aqui o STF, ainda no julgado, ele fixou 5 premissas para a aplicação da intervenção no Poder Judiciário na realização de políticas públicas. Ele falou o seguinte, para viabilizar a atuação judicial efetiva e organizada com vistas à concretização de direitos fundamentais, esta Corte fixou os seguintes parâmetros a serem observados. 1. A ausência ou grave deficiência do serviço, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do poder público, devem estar devidamente comprovados nos autos. Então não é aquela presunção de que o serviço está ruim, você tem que mostrar isso. Deve-se questionar se é razoável e faticamente viável a obrigação pleiteada, que ela seja universalizada pelo ente público devedor,
considerados recursos efetivamente existentes. Aqui, né, é quase uma aplicação daquela ideia de reserva do possível, né, em algumas situações. Porque a gente lê a Constituição, ela nos concede um monte de direitos, mas ela também não nos dá todos os meios para a concretização desses direitos. É igual assim, eu acho que todo mundo merece viajar umas 4 vezes por ano, né? Seria lindo. Coloca lá na Constituição Federal, todo brasileiro terá direito de viajar para a Europa, lá, 4 vezes por ano. Maravilhoso. E a gente vai tirar dinheiro para fazer como isso. Então, nem sempre é viável estender essa política pública para todo mundo. Determinar a finalidade a ser atingida. Aí vem a questão de prova que vai acontecer é assim, ó, Nelma. Pode o Poder Judiciário determinar a finalidade a ser atingida da política pública? A determinar a finalidade da correção, melhor dizendo, né, da medida? Aí o pessoal vai ficar, será que pode, será que não pode? A finalidade sim, porque o que a gente quer é o seguinte, quando você quer corrigir uma política pública, você diz o seguinte, olha, eu quero que essa política pública atinja este mínimo. Então essa é a finalidade. Agora o meio, não. Veja só, e não o modo como ela deverá ser alcançada pelo administrador. Ele fala da utilização da resolução consensual da demanda, por isso que hoje está na moda o termo de ajustamento de gestão, né? Os tribunais de contas fazem isso o tempo todo. E na implementação de políticas públicas, a decisão deve apoiar-se em documentos ou manifestações de órgãos técnicos, os quais poderão acompanhar a petição e compor a instrução processual. E ele também fala da utilização do amicus curiae, né, que são o amigo da corte, os amigos da corte, para participar das audiências públicas para decidir qual que é a solução mais viável para o caso concreto. Tem um outro tema que o pessoal até colocou no chat, que é o tema 220, que ele fala assim, ó, é lícito ao judiciário impor à administração pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. Aqui o judiciário ele deu uma mexida no como, né? Quase deu uma mexida no como. Só que o próprio julgado, esse mais recente, ele fala, não, mas não é de qualquer forma. Existem alguns limites para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral nos termos da Constituição Federal. Não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível, nem o princípio da separação dos poderes. Tanto que, em termos de responsabilidade civil, a gente vai ter uma aula sobre isso, o STF também diz que caberá indenização ao detento caso ele cumpra a sua pena numa situação degradante. Mas esse caso aí, pessoal, desculpa, só para poder acrescentar a informação, para mostrar um pouquinho da diferença, né? Nesse caso, o que estava acontecendo é de que o esgoto estava passando pela cela mesmo. Então a pessoa está morando no esgoto. E aí, no presídio, isso foi no Rio de Janeiro, as obras estavam acontecendo. E aí o governador teve a brilhante ideia de parar. Falou, não, estou sem dinheiro, vou pegar esse dinheiro aqui e gastar com as obras de mobilidade urbana. Porque a gente vai ter os jogos aqui no Rio, a gente assumiu o compromisso de mobilidade urbana, vai ter muito turista e tal. Foi essa a ideia. Então, nessa situação, quando fala assim, faça as obras no presídio, é porque era o único meio de poder satisfazer ali a dignidade da pessoa humana, né? É, que o pessoal tem que entender, e a ponderação nessa nova decisão do STF é o seguinte, aqui eles fazem a ponderação, olha, lá no tema 220, a gente falou sobre isso, mas lá era um caso bem pontual, era um caso que qualquer um, numa situação razoável, adotaria essa mesma decisão. E aqui já é um caso que, ó, estão mandando fazer concurso público e determinar o provimento para aquele hospital. É algo muito específico, isso não pode. Tá? Então, por isso que a gente sempre tem que ter essa ponderação na hora que analisa cada um dos julgados do STF. E aí a gente faz uma ponderação entre a tese mais recente, que é o tema que eu trouxe aqui para vocês nesse julgado, nosso, calma aí que eu coloquei aqui, tema 220, URE 8684612, e o caso mais antigo do outro, tema 220. Depois eu acho que eu coloquei o número errado aqui do julgado, mas depois eu explico melhor para vocês, que daí fala sobre a questão de você determinar a realização de medidas, porém com algumas delimitações. Show de bola! E com isso, nós fechamos a nossa aula de hoje, professora Nelma Fontana. Isso aí. Com muita coisa, mas é o começo de muita coisa.